Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje falarei um pouco sobre o corpo governante, suas falácias, mentiras, seus erros doutrinários. E se as nossas produções têm abençoado a sua vida, considere se inscrever, caso ainda não tenha feito, e também ative o sininho para ser comunicado dos próximos vídeos. Fique comigo, após a vinheta retomaremos o assunto sobre a organização das Testemunhas de Jeová. Eu passei pela organização, inclusive há um vídeo em meu canal sobre a minha experiência com as TJs e posterior conversão a Jesus Cristo. Deixa eu te falar algo. Há alguns dias eu conversei com uma pessoa da organização e fiz a seguinte pergunta: é possível ser uma testemunha de Jeová e não crer no corpo governante? Bem, ela se sentiu incomodada com este questionamento. Isto porque, respondendo sim ou não, o que dissesse depunha contra a sua fé. Para entender melhor o que está por trás deste questionamento que eu fiz, é necessário compreender o que representa o corpo governante na organização da Testemunha de Jeová. O CG, que é o corpo governante, é um grupo de homens que representam a cabeça pensante das TJs. São chamados de os ungidos. São os responsáveis por todo o ensino da torre de vigia. Em outras palavras, os membros do corpo governante são os profetas da organização. E, segundo eles, recebem diretamente de Jeová o ensino. Sobre o título de profetas, não sou eu quem diz isto. A organização não esconde que são profetas. Veja isto em suas próprias publicações. A revista Sentinela, de 1º de outubro de 72, diz assim: saberão que houve um profeta no seu meio, referindo-se à organização. O livro Revelação, seu grande clímax, que está próximo, no capítulo 24 e 25, diz assim: a organização foi prefigurada por Ezequiel, Moisés, Elias e as duas testemunhas. A Sentinela, de 1º de junho de 1990, página 12, ensina: similar derramamento do Espírito sobre os ungidos tem nos habilitado a profetizar com grande vitalidade e eficiência hoje em dia. O que eles estão dizendo? Assim como Deus chamou os profetas no passado, tem chamado no presente, e eles são habilitados a profetizar com vitalidade e eficiência. Uma palavra vinda, segundo eles, diretamente de Jeová. Eles dizem que quem os comissionou foi o próprio Deus. A Sentinela em 15 de março de 91, página 14, traz a seguinte informação: como Ezequiel, que não se apresentou ou nomeou a si mesmo como profeta, a organização visível de Deus não criou ou nomeou a si mesmo. A si mesma. O que eles estão ensinando? Bom, Ezequiel foi chamado por Deus. Não foi ele que se nomeou como profeta. Foi o próprio Deus quem o chamou. Da mesma forma, segundo eles, a organização Testemunha de Jeová também foi chamada por Deus para ser profeta aqui na Terra. A Sentinela, de 15 de dezembro de 89, página 7, diz assim: a história tem provado que se pode confiar neles. Neles quem? Os líderes, o corpo governante. Pode-se confiar neles quanto a seguirem a direção do Espírito Santo, e que eles não se estribam na sabedoria humana ao ensinar o rebanho de Deus. Bom, agora que já sabemos que a organização, por meio dos seus líderes, se considera profeta de Deus, daremos um segundo passo. Faremos um teste bíblico usando o crivo de Deus para concluir se o CG, ou seja, o corpo governante, é profeta de Jeová ou um falso profeta. Este teste se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 a 22, e somos ensinados assim na palavra de Deus: mas o profeta que ousar falar em meu nome coisa que não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Se disseres no teu coração: como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou com presunção, a falou o falso profeta, e não o temerás. Bom,
A organização tem 3 temores. O falso profeta sempre é assim. O que ele teme? O tempo, a história e a sua própria literatura. E perguntamos, as testemunhas de Jeová, por meio do corpo governante, profetizaram falsamente? Passam no crivo de Deuteronômio 18? Vamos analisar alguns detalhes da história profética da organização e veremos algumas falsas profecias e os ajustes que fizeram com o tempo. O que revela a história da Testemunha de Jeová? Por exemplo, o fundador Charles Taze Russell profetizou o Armagedon para 1914. O livro da organização chamado Os Estudos das Escrituras, de 1889, volume 2, página 101, em inglês, diz assim: a batalha do grande dia de Deus, do Deus Todo-Poderoso, a qual terminará no ano de 1914, através da destruição completa do atual governo da Terra, já tem sido iniciada. Evidentemente, nada ocorreu. Joseph Franklin Rutherford, o segundo dirigente, profetizou incrivelmente a ressurreição de Abraão, Isaac, Jacó e outros para o ano de 1925. O livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, de 1920, página 112, diz assim: portanto, podemos seguramente esperar que 1925 marcará a volta às condições de perfeição humana de Abraão, Isaac, Jacó e os antigos fiéis, especialmente esses mencionados pelo apóstolo no capítulo 11 de Hebreus. Bom, logicamente nada aconteceu, eles não ressuscitaram. E havia tanta certeza que esta profecia se cumpriria que, pasmem, a organização comprou uma mansão e a intitulou de Bet Sarim, que quer dizer Casa dos Príncipes, para receber esses homens de Deus do Antigo Testamento. Na Sentinela 15/2 de 1969, página 110, diz assim: o ano de 1975 foi profetizado como o ano no qual Jeová estabeleceria o seu reino. Isto ficou tão certo que, entre eles, muitas famílias das TJs venderam a casa. No livro Nosso Ministério do Reino, julho de 1974, página 13/4, ensina assim: receberam notícias a respeito dos irmãos que venderam sua casa e propriedade e que planejam passar o resto de seus dias neste velho sistema de coisas, empenhados no serviço de pioneiro. Este é realmente um modo excelente de passar o pouco tempo que resta antes de findar o mundo iníquo. Então vamos lá. Em 1914, Charles Taze Russell profetizou a Batalha do Armagedon, que seria a guerra de Deus contra todos e preservando as testemunhas de Jeová. Nada ocorreu. Marcaram para 1925, posteriormente, a ressurreição dos homens de Deus do passado. Nada ocorreu. Bom, eles não aprendem, porque aí em 1975, uma nova profetada, né? Eles disseram assim: em 1975 é o tempo designado por Deus para que ele então venha destruir esse sistema de coisas. E isto fica tão evidente na revista de 1969, a revista Sentinela de 1969, que as pessoas, as testemunhas de Jeová aceitaram tanto essa ideia que começaram a se despojar dos seus bens, vendendo suas casas e querendo passar o restante dos seus dias nesse velho sistema de coisas, empenhados no serviço de pioneiro. O pioneiro, para quem não sabe, são aqueles que escolhem dar a maior parte do seu tempo fazendo o serviço de campo, que é aquele que eles fazem com as suas revistas. Você sabia que a organização já proibiu seus fiéis de serem vacinados? A publicação chamada A Idade de Ouro, de janeiro de 29, página 502, em inglês, diz assim: pessoas ponderadas prefeririam ter varíola em vez de serem vacinadas, porque as vacinas propagam as sementes da sífilis, cancros, eczema, erisipelas, escrófula, tuberculose, até a lepra e muitas outras doenças nojentas. Portanto, a prática da vacinação é um crime, um ultraje e um engano.
Assim diz a publicação. Em outra parte, ainda refere assim: a vacinação é uma violação direta do pacto eterno que Deus fez com Noé depois do dilúvio. As TJs evitavam criteriosamente tomar vacinas, crendo que isto agradava a Deus. Criam que a desobediência poderia levar à destruição na batalha do Armagedon. Mas então, em 1952, o corpo governante modificou esta regra. A revista A Sentinela, de 15 de dezembro de 52, página 764, em inglês, observa assim. Bom, um leitor pergunta: são as vacinas uma violação da lei de Deus que proíbe introduzir sangue no sistema? E a resposta da organização, que logicamente traz a mente do corpo governante, responde assim: o assunto da vacinação deve ser decidido pelo próprio indivíduo. E a nossa sociedade não tem recursos para ser envolvida legalmente no caso ou para tomar a responsabilidade pelo modo como o caso acaba. Percebeu? O que foi apontado como crime e um ultraje contra Deus, mais tarde virou questão de escolha pessoal. Então cabem algumas perguntas. Primeira, Deus se enganou com este ensino ou não procedia dele? Segunda, sendo que o corpo governante falou em nome de Jeová e o ensino não se cumpriu e mudou, o que aconteceria com este grupo se vivessem no tempo da lei? Certamente seriam apedrejadas, segundo Deuteronômio 18, 20 a 22. Terceira, qual a segurança do ensino hoje, sendo que ele pode mudar daqui a alguns dias, meses ou anos? Quarta, se foi taxado como pecado, por que não é pecado hoje? Quinta, quem são os responsáveis pelas TJs que morreram por se abster das vacinas? Sexta, diante destas realidades, não é razoável questionar todos os outros ensinos do corpo governante? As mudanças cristalizam a constatação de que os ensinos não são baseados na palavra de Deus, e sim em mutáveis e decadentes ensinos humanos. Se você chegou até aqui e tem sido influenciado pela organização, cuidado, se desvencilhe deste falso ensino. Você não precisa do corpo governante, não. Sua necessidade é Jesus, e o Jesus das TJs não é o bíblico. A Bíblia delas não é autêntica, e isto será tema de outro vídeo que farei. Deus te abençoe, fique com a Bíblia e abandone as revistas e os livros das Testemunhas de Jeová. Obrigado por me acompanhar até o final. Não esqueça de dar o seu joinha, fazer os seus comentários e considere se inscrever, caso ainda não tenha feito. Obrigado, até mais, Deus abençoe você.